Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Um dos jogos que teremos hoje no dia 10 de fevereiro de 2024, mais um dia muito especial aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP. Tivemos ótimos rendimentos lá, foram 3 palpites em greens, apenas um red com odds ali superiores a 1,50, né? A gente teve um quinto palpite ali no Michael Porter Jr. que ficou ausente da partida, então a gente não contabiliza, mas mais um dia muito interessante também aqui no YouTube. Estamos colocando muito dinheiro no bolso. Se você também quer colocar, chamem lá no WhatsApp o nosso grupo VIP, que é o mais completo do mercado, com e-books, guias, tips exclusivas e muito conteúdo extra para você se tornar um apostador de alto nível, aprender, criar um método. Nós não passamos só os nossos palpites para vocês copiarem e colarem, nós também ensinamos vocês a criarem tips mais seguras através de muito conteúdo e informação e números e estatísticas que a gente também passa para vocês aqui no YouTube do Sexta de Trade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, principalmente no final de semana, com jogos e horários alternativos. E a nossa meta é de 200 likes para esse final de semana, rodada cheia, então clica no botão de joinha para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Hoje, um vídeo um pouquinho mais rápido para vocês, então comentem se vocês têm palpites de outras partidas que a gente acabar não comentando aqui para vocês, mas a gente vai trazer tips e informações extras para a galera lá do nosso VIP, relacionados a esses jogos que a gente vai pular hoje. Mas vamos começar aqui com Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunders. O Dallas joga dentro de casa contra o OKC, que sim é favorito, mas desde que o Dallas tenha Luka Doncic e Kyrie Irving em quadra, eu acredito que eles possam ser competitivos, e mais do que isso, o jogo deve ser bem pontuado por parte deles também. A gente tem duas equipes aqui com características over, então para essa partida eu vou indicar para vocês um over na pontuação total, que bateu no primeiro e único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada, e acho que isso deve se repetir acima de 233,5 pontos totais na partida, se Luka Doncic e Kyrie Irving estiverem em quadra. Beleza? Por que a gente acredita nisso? Nos últimos 10 jogos, o Dallas Mavericks sofreu 121 pontos de média para os seus adversários, que é uma média muito alta, mas a gente ainda está falando de um Dallas Mavericks que enfrenta o OKC, no qual eles conseguiram pontuar muito bem no último encontro. Foram 120 pontos feitos, 246 pontos totais na partida primeira e única que eles tiveram nessa temporada, e a gente tá falando aqui de um Oklahoma que é o quinto melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, um Dallas Mavericks que é o 12º, quase um ataque de top 10, e pelo menos de um Mavs que tá entre as 10 piores defesas. Também estamos falando aí de dois times que não jogam num ritmo tão lento assim, são dois dos 10 mais rápidos da NBA nesse momento da competição, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto, pelo menos uma defesa ruim e dois ataques de alto nível, beleza? A gente precisa destacar também o fato aqui de que o Dallas Mavericks é um dos times que mais sofrem pontos na média e curta distância, e esse é justamente o setor onde o OKC é mais produtivo, com chutes de curta distância ali, né, perto da cesta, do mid-range ali, do Shai Gilgeous-Alexander, por conta da envergadura e qualidade do Chet Holmgren, Jalen Williams e também o Josh Giddey, que arremessam melhor perto da cesta do que necessariamente de longe, e de um Oklahoma City Thunders que se movimentou para ser competitivo já nessa temporada, coisa que eles já vem sendo um dos líderes ali da conferência. Claro, eu não gosto de ficar contra um time de Luka Doncic, principalmente quando o Doncic joga diante do seu torcedor, mas a gente ainda tá falando de OKC que sim é favorito, porém eu prefiro operar aqui com over na pontuação total para essa partida, beleza? Agora, pessoal, vamos partir aqui para Hornets e Grizzlies e Magic e Bulls. Aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês, uma duplinha baseada no under da pontuação de dois times que eu acho que não são favoritos para essa partida. Apesar disso, são jogos mais perigosos do que se imagina, e não dá pra gente investir na vitória do time no qual eu não tô dependendo de um under. A gente vai colocar aqui uma pontuação mais baixa do Charlotte Hornets, um time bem desfalcado, que se desfez dos seus principais jogadores nesse momento da competição, Terry Rozier, Gordon Hayward, PJ Washington, vários jogadores se foram porque os Hornets pretendem se reconstruir. O LaMelo Ball não estará em quadro, então a qualidade ofensiva desse time deve ser ainda menor, e a gente vai duplar aqui com o under na pontuação do Chicago Bulls. Por mais que o Chicago Bulls venha pontuando em um bom nível recentemente, eles têm muitas dificuldades de fazer um jogo decente contra o Orlando Magic. Então a gente vai colocar aqui um under na pontuação do Chicago Bulls, fechando essa dupla em torno de 1,50. Odds superiores a gente sempre traz pra galera lá no nosso grupo VIP, beleza? Vamos menos de 116,5 pontos pro Chicago Bulls, fechando essa odd de 1,54, que eu acho bem interessante. Os Hornets nos últimos 10 jogos marcaram 105 pontos de média, que é uma média bem baixa, e eles ficaram abaixo dessa linha de pontuação que a gente não quer que eles ultrapassem em 70% das partidas. A gente tá falando de um Hornets que, além de todos esses defeitos que eu já citei, eles são o terceiro pior ataque da NBA por 100 posses de bola, e antes o Charlotte Hornets compensava a falta de eficiência deles com ritmo alto, velocidade,
para pontuar, um número alto de arremessos, já que eles não eram tão eficientes para igualar ao bom nível geralmente ou superior dos seus adversários. Só que nessa temporada eles são apenas o 20º ritmo da NBA, então esse não é um medo do qual eu ainda compartilho. O Memphis Grizzlies não é uma defesa terrível, é uma defesa de top 10, o time acima de tudo é ruim por conta dos desfalques e por conta dessa qualidade ofensiva que é a pior da NBA. Então hoje eu acho que eles conseguem segurar os seus adversários mesmo fora de casa, onde o Memphis inclusive fez jogos melhores do que como mandante. O Grizzlies é um dos piores mandantes da NBA, então acho que por conta dessa boa defesa, por conta aí do fator lesões, desfalques, trocas nos quais fizeram com que o Charlotte Hornets ficasse pior, fazem com que eu acredite que o Memphis Grizzlies possa ser um time competitivo. A gente está falando de um Hornets que, quando a gente vai aqui para a eficiência deles nos rebotes ofensivos, são um dos 10 piores da NBA, então dificilmente eles vão ter pontos de segunda chance, corrigindo os próprios arremessos. Outra coisa, a equipe do Memphis Grizzlies sofre acima de tudo no perímetro, na bola de 3, é um dos times com pior aproveitamento em defesa de bolas triplas em toda a NBA, só quando a gente fala de bolas de 3 convertidas por jogo, o Charlotte Hornets é um dos 10 piores da liga. E por falar em bola de 3 que dificilmente é convertida por jogo, a gente tem que falar dos Bulls, que jogam hoje sem o Zach LaVine, sem o Patty Williams e, quem sabe, sem o Alex Caruso e o Kobe White, dois jogadores importantes desse Chicago Bulls, que é um time que está entre os 10 com menos bolas de 3 por jogo. Em relação ao número de tentativas, eles também não são grande coisa dos 10 piores times da NBA. Quando a gente parte aqui para a média de pontos feitas por jogo, são 111,5 pontos feitos em média, e a gente está falando aqui de um Orlando Magic que é uma defesa que desde o começo da temporada está no topo. Eles são nesse momento a 5ª melhor defesa da NBA, um time que joga num ritmo lento. O Orlando Magic é um dos 10 mais lentos da liga, os Bulls é o mais lento, então a gente vai ter poucas posses de bola por minuto na partida de hoje, ou seja, se for para acontecer um over, os Bulls vão ter que ser perfeitos na pontuação. E a gente está falando de dois times que se enfrentaram nos últimos 3 jogos consecutivos. O Chicago Bulls não chegou nem a 100 pontos. Eles só conseguiram superar essa marca que a gente não quer que eles ultrapassem hoje, apenas uma vez nos últimos 5 jogos. Geralmente esses dois times que pontuam muito mais de 2 em 2 do que de 3 em 3. A gente deve ter um jogo brigado, disputado, lento e mais do que isso, com muitos arremessos forçados e equivocados nessa partida de hoje. O Chicago Bulls sem o Zach LaVine perde bastante nesse arremesso de perímetro, no qual o Orlando Magic não deve ter grandes preocupações para se defender hoje, sendo assim. Beleza? Agora, vamos partir aqui para o próximo jogo. Trouxe algo interessante aqui para vocês, entre Knicks e Indiana Pacers. A gente vai duplar com a partida entre Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. A gente espera uma boa pontuação do New York Knicks para essa partida. Lembrando, hoje a gente está trazendo aqui menos palpites para vocês, por conta de questões pessoais. Eu não vou ter como analisar jogo a jogo, mas a gente costuma analisar praticamente todos os jogos da partida aqui, quando a gente está trazendo vídeos aqui para vocês diários com as nossas opiniões. Mas hoje, exclusivamente, esse videozinho aqui diferente, vamos colocar aqui acima de 106,5 pontos para o New Orleans Pelicans, mas não sem lembrar vocês de que lá no grupo VIP vão ter todas as nossas análises disponíveis para vocês, com tips exclusivas. No menor preço do mercado, a gente vai justificar cada uma das nossas entradas, coisa que a gente sempre faz e é o nosso diferencial, tanto aqui no YouTube quanto nos grupos VIPs por aí. A gente sempre traz para vocês o porquê que as nossas tips fazem sentido, porque assim vocês se sentem mais seguros para serem lucrativos, fazerem ou não as apostas. Vocês ficam sempre convidados para aqui nos comentários discordar da gente se necessário, beleza? Vai deixando o seu like para ajudar o nosso projeto. O nosso palpite aqui vai ser acima de 106,5 pontos para os Pelicans, duplado com acima de 106,5 pontos do New York Knicks. Os Knicks perdem hoje mais uma vez o Giannunobi, o Robinson e o Julius Randle, mas a gente ainda está falando de um time que é um dos 10 melhores ataques da NBA, o 8º melhor por 100 posses de bola. Enfrentam hoje a 5ª pior defesa da NBA e o Indiana Pacers, que é o 2º maior ritmo. Então, assim, mesmo que hoje eles se defendam bem, para eles vencerem seus jogos, eles não vão fugir da sua característica, que é esse jogo acelerado, de muitas posses de bola, gastando um pouco o relógio. Então, consequentemente, eles vão ceder muitas posses de bola para os Knicks tentarem, ao menos, ultrapassar essa marca dos 106 pontos, que eu acho plenamente possível. Porém, a gente precisa que o Jalen Brunson esteja em quadra, ele é dúvida para hoje. Bom, se ele jogar, eu acredito que essa dupla vale a pena, porque o Indiana Pacers é um time muito frágil, principalmente no garrafão. É o garrafão mais vazado da NBA nesse momento da competição e é uma distância muito mais fácil de você converter arremessos, porque
se trata de uma distância curta, né? Então fica um caminho mais fácil ali de você pontuar bem. O New York Knicks não vai precisar de nada muito completo para ferir eles. O Indiana Pacers é o time que mais sofre pontos de mano a mano em toda a NBA. Então peguem ali um jogador que joga bem no mano a mano, invistam no seu over em pontos mínimos, duplo em qual você acha interessante, sempre vai valer a pena olho no Jalen Brunson para isso. E hoje o Bogdanovic deve fazer a sua estreia, um jogador que vai aumentar a qualidade na bola de 3 dessa franquia, mas um jogador que também consegue pontuar num setor no qual a equipe do Indiana Pacers se defende mal. O Bogdanovic ele deve jogar ou de ala pivô ou de ala. Se a gente for olhar aqui no Fantasy Pros, a gente está falando aqui de duas posições na qual o Indiana Pacers sofre bastante, então ele pode ajudar com essa linha de pontos. Para a posição de ala de força, o Indiana é o time que mais sofre pontos por jogo na NBA dentre todas as franquias. Para a posição de ala, é o quarto time mais vazado para jogadores dessa posição, então ele pode chegar, já causar impacto, fazer os seus ali 10, 15 pontinhos e contribuir para que essa linha seja ultrapassada. Então a gente tem aqui um ataque de top 10, uma defesa dentre as 5 piores, ritmo alto da equipe que joga hoje como visitante, e o New York Knicks que vai mandar diante do seu torcedor. A confiança dos jogadores vai aumentar para poder executar arremessos e, consequentemente, aí, num final de semana aí, importante para os Estados Unidos, pré ali Super Bowl, certamente a torcida do New York Knicks vai marcar presença e vai colocar fogo no ginásio, a ponto do New York Knicks conseguir ultrapassar essa marca. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos do Indiana Pacers, eles sofreram mais de 106,5 pontos em 90% dessas partidas, 120,7 pontos de média foi o que eles sofreram, enquanto que o New York Knicks marcou 115,7 pontos de média, superando 106,5 em 9 dessas 10 partidas recortadas e fazendo pelo menos 118 pontos em metade delas. Então, tô animado. Agora vamos falar aqui de Pelicans, que jogou ontem contra o Los Angeles Lakers. A defesa deles deve estar mais frágil, então deve ser um jogo um pouquinho mais aberto e bem pontuado. Só que eles enfrentam um Portland Trail Blazers muito ruim na defesa. O New Orleans Pelicans eles jogaram contra os Lakers e agora foram para Portland. Seguem ali na sua viagem ali pelo oeste, e hoje eles encaram um adversário, digamos que talvez um dos mais frágeis que eles tiveram nos últimos 10 jogos. A gente pode colocar aqui o San Antonio Spurs nessa listinha, mas ainda assim eles vão ter um respiro, vão ter mais paz para recuperar e achar o caminho da vitória. Vamos dar uma olhada aqui nas questões da escalação, depois a gente volta para os jogos que acontecem ainda no dia 10, vamos para esse jogo aqui da virada da madrugada do dia 10 para o dia 11, a gente está falando de um Pelicans que tem todos os seus principais jogadores em teoria até aqui à disposição, nenhuma dúvida, enquanto que do outro lado o Portland Trail Blazers pode ter muitos desfalques, já vem sem um Shadon Sharp, sem ali o Robert Williams III e quem sabe sem um Brogdon, Walker, 2 titulares, Scoot Henderson, o principal reserva desse time, DeAndre Ayton, principal aquisição para essa temporada ali do Garrafão, entre outros jogadores, ele já vem sem o Anthony Simons, que é, à medida em que o Damian Lillard saiu, o jogador que para muitos é o melhor desse time. O cestinha, o scorer, o arremessador de 3. Então a gente tem um Pelicans aqui com chance, inclusive, quem sabe, de vencer a partida. Mas eu decidi investir aqui na pontuação porque eu acho que uma coisa está relacionada à outra. A gente está falando de um Blazers, que é simplesmente uma das 10 piores defesas da liga, de um New Orleans Pelicans, que se não é um ataque de elite, é o 13º melhor ataque, mas aqui tem um ponto muito interessante. O Portland Trail Blazers é um dos times mais vazados do garrafão que a gente tem na NBA, e é um setor onde o Valanciunas, o Brandon Ingram ali no mid-range e também o Zion pode fazer eles sangrarem, digamos assim. Então, se a gente for dar uma olhada, a gente está falando de um Portland, que é o 5º time mais vazado do Paint em toda a NBA. A gente também está falando de um Pelicans que marcou em média 117,5 pontos nos últimos 10 jogos, mesmo contra adversários de altíssimo nível, eles conseguiram superar os 106,5 pontos em 90% dessas partidas, e eles praticamente aqui enfrentaram times de playoff na grande maioria dos casos, com toda certeza, ou pelo menos play-in. O Blazers nos últimos 10 jogos sofreram 117,6 pontos para os seus adversários e sofreram mais de 106,5 pontos em 80% dessas partidas recortadas, só não sofrendo contra o Philadelphia e contra o Chicago, que eu já expliquei para vocês, é um time de poucos pontos por jogo e é um time que joga num pace, num ritmo lento. Eles têm apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, o que é muito pouco, e eu acredito que os Pelicans deva prejudicar bastante ali esse time que se mostrou muito frágil em diversos setores. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 30 jogos, a gente está falando de um Portland Trail Blazers que está entre os 4 ali que mais sofrem pontos para pivôs em toda a NBA, então o Valanciunas que talvez seja o pior scorer que a gente tem ali, pontuador dos Pelicans, sendo potencializado também. E fora que nos momentos ofensivos, muitas vezes o Zion ele atua como um pivô na hora de pontuar, então eu acho que o Portland vai ter muitas dificuldades, principalmente sem o Robert Williams, e caso o DeAndre Ayton jogue, eles vão depender ali de um defensor muito mole, digamos assim, que é o Ayton, que se chama de Dominator, mas é um jogador ali que sinceramente
parece pouquíssimo disposto a fazer grandes sacrifícios defensivos e principalmente jogando por uma franquia que não briga por mais nada nessa temporada. Beleza? Agora, pessoal, vamos finalizar aqui o nosso vídeo voltando, né, para o dia 10/2, dia atual, e a gente vai trabalhar aqui com Cleveland Cavaliers, que hoje, apesar deles jogarem aí, né, como visitante contra o Toronto Raptors, eles têm um encaixe bem legal contra eles. Tem o Toronto aí que sofre muito defensivamente e chegaram aí algumas peças, eles trocaram Siakam, Odiano Anunoby, eles trocaram ali também o seu armador Dennis Schroeder e eles adquiriram ali o Olynyk e o Dinwiddie. Eu acho que o time fica mais experiente, mas o time não dá um salto de qualidade. Vai ser interessante ver esses jogadores dentro de quadro. O RJ Barrett mostrou que pode contribuir ofensivamente mais do que ele contribuía nos Knicks, mas defensivamente ainda é um jogador que não tem muito a oferecer para esse time, na minha visão, em comparação a Siakam e Anunoby. A gente tá falando de um Toronto que tá em reconstrução. Em resumo, eles jogaram ontem, estão cansados, são frágeis na defesa, então a gente vai aqui de uma duplinha a favor do Cleveland. Eu espero que os Cavs vençam e pontuem bem. O Cleveland foi um dos melhores ataques aí do último mês, e mais do que isso, eles enfrentam hoje descansados um Toronto Raptors que defensivamente é muito frágil, principalmente por conta dessas mudanças já citadas. A gente vai aqui de acima de 111,5 pontos do Cleveland, e a gente vai duplar aqui com uma vitória simples deles, fechando a odd de 1,50. Beleza? Aqui eu acredito que eles vençam porque os Cavs teve uma run muito interessante. Nos últimos 15 jogos, o Cleveland perdeu um jogo pro forte Milwaukee Bucks. E foi aquele jogo ali fora de casa, meio que consecutivo dentro de quase que uma mesma semana, onde os times têm tempo ali para se estudar, achar ali a melhor solução para poder arrumar, né, algumas coisas que eles erraram no ataque e na defesa, mas enfim, foi um cenário muito específico. E aí depois eles praticamente não tiveram descanso. Do dia 1 ao dia 8 foram 5 jogos nesse mês de fevereiro. E mesmo assim o Cleveland se saiu bem, também tinham jogado ali no dia 31, então assim, foi um calendário muito apertado e eles sobreviveram. Os adversários não eram dos melhores? Não, mas eles vêm aí de uma sequência incrível de 8 vitórias consecutivas. Hoje encaram o Toronto Raptors, que nos últimos 10 jogos só conseguiram vencer 3 e venceram ali alguns adversários de nível que... o Houston foi uma vitória interessante, tá? Mas foi um Houston desfalcado do Van Vliet. São adversários que, na minha visão, se chegarem ali no play-in vai ser muita coisa. No caso, só o Houston eu acho que chega. E se o Chicago chegar é porque a Conferência Leste é realmente muito ruim e permite, né, que um time que não foi tão bem durante a temporada chegue numa pós-temporada. Mas o grande pulo do gato aqui tá no fato deles terem sofrido 122,3 pontos por jogo de média, sofreram mais de 111 em 70% das partidas, só não sofreram contra Houston, Chicago e Memphis. Só que se a gente for observar a eficiência ofensiva desses dois times, Memphis, a pior da NBA, Chicago Bulls, uma das 10 piores da NBA, e Houston, uma das 10 piores da NBA também. O Cleveland é outra coisa, a gente tá falando de um time que nesses últimos 15 jogos, que é um recorte que a gente fez aqui, que mostrou o quão bom eles foram, eles também estão no topo por conta da sua eficiência ofensiva, a sexta melhor da NBA. A gente tá falando também da melhor defesa do mês, de uma das 3 melhores defesas da temporada, e de um Toronto Raptors que nesse mesmo recorte de 15 jogos, foi a terceira pior defesa da liga, somando isso também a serem um dos 10 piores ataques por 100 posses. Então, os Cavs têm a obrigação de ganhar, mesmo fora de casa hoje, contra um adversário extremamente cansado e que tem diversos números piores do que eles, jogando em casa. A gente tá falando de um Toronto que jogando em casa aí tem muitos números em qual eles são inferiores a quando jogam como visitante. Então os Cavs devem cobrir essa dupla aqui nessa noite de hoje. Pessoal, outros palpites, mais dicas para vocês. Lembrando, análise de todos os jogos da rodada a gente passa aqui diariamente no YouTube, mas hoje, por um fator extraordinário, a gente só conseguiu trazer esses 5 palpites para vocês. Espero que tenham gostado, que sejam lucrativos, e se vocês têm uma opinião diferente ou concordam, mas querem adicionar alguma coisa a mais aqui nos comentários, fiquem à vontade, se inscrevam no canal, sejam membro aqui, clicando aqui embaixo para ajudar o nosso projeto e ter acesso a vídeos exclusivos. Amanhã vai ter vídeo exclusivo para a galera e também o nosso grupo VIP aqui do lado, o melhor custo-benefício. Vamos colocar dinheiro no bolso, garanta sua vaga para esse ano de 2024 e bora aproveitar para fazer uma graninha aí para recuperar as perdas nesses gastos de carnaval do mês de fevereiro. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!